Existe uma diferença silenciosa entre ser ignorado e deixar de estar disponível. Quando alguém começa a se afastar, a maioria das pessoas reage da mesma maneira. Tenta entender, tenta explicar, tenta recuperar o espaço que sente estar perdendo. E sem perceber, entrega algo muito mais valioso do que atenção. Entrega o próprio equilíbrio. A mente passa a girar em torno de uma única pergunta: por quê? Por que a pessoa mudou? Por que deixou de responder como antes? Por que o interesse parece ter diminuído? E quanto mais você busca respostas, mais sua paz fica condicionada ao comportamento de alguém que talvez já não esteja emocionalmente presente. Esse é o ponto em que muitos começam a perder valor sem perceber. Não porque sentiram demais, mas porque se tornaram previsíveis demais. A outra pessoa percebe que, independentemente da distância, você continua ali, disponível, reagindo, esperando, tentando decifrar sinais que talvez nem existam. E quando alguém sente que ainda possui acesso irrestrito ao seu estado emocional, algo muda na dinâmica. Sua presença deixa de ser percebida como algo raro, passa a ser tratada como algo garantido. O que é garantido raramente é valorizado da mesma forma. É por isso que o silêncio produz um efeito tão profundo. Não porque seja uma técnica mágica, não porque obrigue alguém a voltar, mas porque interrompe um padrão. Quando você para de insistir, a rotina emocional da outra pessoa é quebrada. A previsibilidade desaparece. O acesso deixa de ser automático. E pela primeira vez, surge um espaço que antes não existia. O espaço da ausência. E a mente humana percebe ausências de maneira muito mais intensa do que presenças constantes. Aquilo que sempre esteve disponível em excesso se torna invisível. Mas aquilo que deixa de ocupar o mesmo lugar passa a ser notado de outra forma. Não porque você tenha dito algo, não porque tenha cobrado, mas porque a dinâmica silenciosamente mudou. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam, pela primeira vez, a sentir o peso real daquilo que antes consideravam garantido. Porque quando você desaparece sem drama, sem cobranças e sem a necessidade de provar qualquer coisa, a primeira reação da outra pessoa não é necessariamente saudade, é estranhamento. A mente humana se acostuma rapidamente a padrões previsíveis. Se alguém estava habituado à sua presença constante, às suas respostas imediatas e à certeza de que você continuaria ali, independentemente da distância, sua ausência quebra essa estabilidade. E quando um padrão é quebrado, a atenção é ativada. A pessoa começa a perceber que algo mudou. Não porque você enviou uma última mensagem, não porque tentou convencer, mas porque, de repente, o acesso deixou de ser garantido. Isso cria uma pergunta silenciosa: o que aconteceu? Em muitos casos, esse é o primeiro momento em que a outra pessoa passa a observar você com mais atenção do que antes. Enquanto você estava sempre disponível, sua presença podia ser interpretada como algo permanente, mas quando essa constância desaparece, o cérebro é forçado a reavaliar aquilo que antes considerava seguro. E toda reavaliação gera desconforto. Não necessariamente amor, não necessariamente arrependimento, mas consciência. Consciência de que você não ocupa mais o mesmo lugar. Consciência de que sua energia não está mais acessível da mesma forma. Consciência de que a dinâmica mudou. Esse desconforto psicológico se intensifica porque a mente humana tende a valorizar mais aquilo que deixa de estar disponível. Não porque o objeto em si mudou, mas porque a percepção de acesso mudou. Aquilo que antes parecia garantido passa a ser percebido como incerto, e a incerteza chama a atenção. A atenção gera observação, e a observação frequentemente leva à comparação entre o que existia antes e o que existe agora.
É nesse processo silencioso que muitas pessoas começam a reconhecer o peso real da sua presença. Não quando você insiste, não quando você explica, mas quando sua ausência cria um espaço que não pode mais ser ignorado. E quando essa comparação acontece, a lembrança da sua presença começa a adquirir um significado diferente. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos tornam-se mais evidentes. Conversas, hábitos e a sensação de segurança associada à sua constância passam a ser observados sob uma nova perspectiva. A ausência obriga a mente a reconhecer o espaço que você ocupava, justamente porque esse espaço deixou de ser preenchido automaticamente. Mas o ponto mais importante é que esse processo não depende de você insistir, explicar ou tentar demonstrar o seu valor. Na verdade, quanto mais você tenta convencer alguém da sua importância, menos espaço existe para que essa percepção surja de forma espontânea. O valor raramente é reconhecido quando é implorado. Ele se torna mais visível quando deixa de estar disponível com a mesma facilidade. É por isso que o silêncio produz um efeito tão poderoso. Ele interrompe o acesso automático à sua energia e obriga a outra pessoa a lidar com uma realidade diferente. Sem as suas mensagens, sem a sua disponibilidade constante e sem a certeza de que você continuará ali, independentemente do comportamento dela, surge um vazio psicológico que não pode ser preenchido por suposições imediatas. E é nesse vazio que muitas perguntas começam a surgir. A pessoa pode se perguntar por que você mudou, se perdeu o interesse, se encontrou paz em outro lugar, ou se finalmente deixou de depender da atenção que antes buscava. Essas perguntas não garantem reconciliação nem arrependimento, mas indicam que sua ausência passou a ser percebida de maneira concreta. No entanto, o verdadeiro significado desse processo não está na inquietação do outro, mas no que acontece dentro de você. No momento em que deixa de correr atrás e aceita o silêncio como um retorno ao seu próprio centro, algo fundamental começa a se reorganizar. A ansiedade perde força, a necessidade de respostas diminui e a sua identidade deixa de depender da reação de quem escolheu se afastar. É nesse momento que a ausência deixa de ser uma tentativa de provocar uma resposta e se transforma em uma decisão de preservar a própria dignidade. Você já não precisa interpretar cada silêncio como rejeição, nem medir o seu valor pela quantidade de atenção que recebe. Aos poucos, percebe que a paz que buscava no comportamento do outro sempre dependeu da relação que mantinha consigo mesmo. Quando essa compreensão se torna clara, algo muda de forma definitiva. A sua energia retorna para onde sempre deveria ter permanecido. Em vez de investir tempo tentando decifrar sinais e imaginar cenários, você passa a reconstruir a própria estabilidade. E quanto mais sólido se torna internamente, menos necessidade sente de provar qualquer coisa. Esse é o verdadeiro impacto da sua ausência. Não é apenas a possibilidade de despertar questionamentos na mente de quem te ignorou, mas a recuperação do controle sobre a sua própria vida. O silêncio interrompe um padrão de dependência emocional e cria espaço para que você volte a se enxergar com mais respeito, serenidade e lucidez. Paradoxalmente, é justamente quando você deixa de precisar ser lembrado que sua presença passa a ter um peso diferente. A sua ausência deixa de comunicar carência e passa a transmitir autocontrole. O que antes era previsível torna-se digno de observação. E, independentemente da reação do outro, você já conquistou o resultado mais importante. Não está mais abandonando a si, mesmo para ser escolhido. No fim, essa é a verdadeira mudança na dinâmica. Algumas pessoas podem sentir sua falta. Outras podem apenas perceber que algo mudou. Mas o efeito mais profundo ocorre dentro de você,
quando entende que o seu valor não depende da atenção de ninguém. Quando isso acontece, o silêncio deixa de ser vazio e se torna presença. E a sua ausência deixa de ser uma perda para se tornar a prova de que você finalmente voltou para o centro da sua própria vida.